Capítulo 5, a partir do verso 14. Diz assim, o amor de Cristo nos constrange, considerando que, se um só morreu por todos, logo todos morreram. Sim, ele morreu por todos, a fim de que os que vivem já não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Vamos ler de novo. O amor de Cristo nos constrange, considerando que, se um só morreu por todos, logo todos morreram. Sim, ele morreu por todos, a fim de que os que vivem já não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Amém? Senhor, nós dependemos de Ti, e nós queremos Te pedir que o Senhor fale conosco nessa noite, fala o nosso coração, renova a nossa fé e dá um significado para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem, ela vai falar sobre o significado da vida cristã, o que significa o viver cristão. E Paulo começa dizendo assim, o amor de Cristo nos constrange. Essa palavra constranger, no grego, ela tem o sentido de espremer por todos os lados. Espremer por todos os lados. Quando eu me converti, a gente vinha falando assim, a gente tem escolha, né? A gente tem escolha. Deus não força ninguém a nada. Ele é um cavaleiro. Essas coisas todas, né? Mas quando eu me converti, eu estou falando da minha experiência pessoal, só sobrou para mim me converter ou morrer. De uma certa forma eu tinha escolha. Mas esse é o constrangimento do amor de Deus, que te espreme por todos os lados, que vai encurralando você de uma forma que você não imagina que pudesse ser encurralado por alguém, sem coação, sem violência, sem nenhum tipo de forçação de barra, só amor. E esse amor um dia cercou cada um de nós que estamos aqui hoje, e que conhecemos a Cristo, de forma que se tornou irresistível a nossa vinda para o reino dele, de forma que não restou outra alternativa a não ser responder a esse amor de alguma forma. Existem pessoas que respondem a esse amor com desprezo, não é verdade? Esses a Bíblia dá testemunho de que já estão condenados, porque aquele que não crê já está condenado, aquele que despreza o amor de Cristo já está condenado. Porém, aquele que crê está salvo. Aquele o qual o amor de Cristo constrangeu de tal forma que ele começou a exalar o bom perfume de Cristo, ele está salvo. Mas aquele o qual o amor de Cristo constrangeu de tal forma que ele preferiu desprezar esse amor e viver por conta própria, esse já está condenado. E aí, o versículo continua com um termo bem específico, julgando nós isto, ou então, considerando que, isso quer dizer o seguinte, que ele separou e escolheu isso para nós. Isso que? Nos amar. Gente, nós às vezes desconsideramos o privilégio de ser gente que é amada por Deus. Você tem consciência de que você é uma pessoa amada por Deus, a tal ponto de que você não pode fazer nada para impedir esse amor de te atingir? E mais, você não pode fazer nada para que esse amor diminua. Deus prossegue te chamando, apesar da tua infidelidade. E aí, o texto prossegue, e Paulo diz assim, porque um morreu por todos. Um morreu por todos. Jesus fez um sacrifício por todos. Isso é fato. Ah, mas você está contradizendo o calvinismo com isso, a doutrina reformada? De forma alguma. Um morreu por todos, ele fez um sacrifício por todos. Só que esse sacrifício foi eficaz para alguns e eficiente para outros. É a história do reconhecer ou do desprezar. Aqueles que desprezam seguem por sua própria conta. Aqueles que resolvem responder ao amor de Deus com amor, esses são recompensados com a salvação. Ou melhor, já estão salvos. E esse sacrifício, antes de qualquer questão de salvação ou não salvação, ele nos livrou da aniquilação. Irmãos, quando o homem pecou, ele saiu de um estado de graça plena e caiu em desgraça, caiu em pecado.
E Deus tinha avisado ao homem que o dia em que ele pecasse, qual seria a pena? Ele certamente morreria. Por quê? Porque ele havia se extraviado de Deus, e fora de Deus não existe nada. Tudo que existe, existe em Deus, e para Deus, e por Deus, e foi Deus que fez. Então, quando o homem se extraviou de Deus, era para ele ter sido extinto. Mas Deus já havia desequilibrado a balança a favor dele, antes da fundação do mundo, porque Efésios diz que nós fomos resgatados e salvos por Cristo, antes da fundação do mundo. E aí, quando o homem caiu, essa balança fez assim, ela se equilibrou. Porque se Deus não tivesse desequilibrado a balança a favor dele e a nosso favor, a balança estaria aqui, e quando o homem pecasse, a balança ia pesar a nosso favor, e Deus teria extinguido a humanidade. O próprio Deus, por misericórdia da minha vida e da sua vida, resolveu não te exterminar e te dar uma nova ficha em branco para dizer: preenche direito agora. E mais, rasgar a cédula de condenação que havia contra você, para você poder viver em paz. A cruz é um fato, aconteceu, não é história da carochinha, não é uma fábula, é um fato. Porém, diante do que aconteceu lá antes da fundação do mundo, é uma dramatização para nós, seres humanos, entendermos o quão grave foi o sacrifício, o quão grandioso foi esse sacrifício. Logo, Deus, antes de evangelizar, fez ação social, não é? Por quê? Porque só se pode evangelizar quem está vivo. Não adiantava Deus mandar todo mundo evangelizar se todo mundo tivesse morto. Quem ele ia enviar para evangelizar os anjos? Bem que eles desejavam. Mas Deus não deu esse privilégio a eles. Deus deu esse privilégio a nós. Mas para que nós pudéssemos evangelizar, nós tínhamos que estar vivos e dignos. Por quê? Porque só pode evangelizar e só pode ser evangelizado quem está vivo. Essa ação social que Deus fez, a gente chama de providência de manutenção. Nós vivemos num mundo onde a morte serve à vida e onde Deus orquestra todas as coisas de forma que nada, mas nada, absolutamente nada acontece fora do controle dele. E aí ele prossegue: um morreu por todos, logo todos morreram. Confundiu agora? Nós somos uma raça sentenciada pelo óbito, pela morte. Ou não? Tem alguém aqui que descobriu que não vai morrer? Nós somos uma raça sentenciada pelo óbito. Nosso fim já foi decretado no dia em que a gente foi gerado. É como diz o ditado: para morrer, basta estar vivo. Quando nascemos, com certeza, criamos expectativas e fazemos planos e vivemos a vida conforme Deus nos permite viver. Mas de certeza mesmo, só existe uma: qual? A gente vai morrer. Não tem para onde fugir. Renato Russo dizia que viver é uma dádiva fatal. No fim das contas, ninguém sai vivo daqui. Mas ele termina a música dizendo: mas vamos com calma. Viver é mesmo uma dádiva fatal. Todos aqui vamos ter uma lápide um dia. Todos os que estão vivos encontram-se na fila para morrer. Pastor, que discurso é esse? Pelo amor de Deus. Não quero morrer agora não. A vida que rege a nossa existência tem um ultimato. Nós somos uma geração condenada. Porque de cada um que nasce, todos morrem. Deu para entender isso? Correr da morte é tão impossível como correr de nós mesmos. Como é que você vai correr de você mesmo? Não dá. O fim da nossa existência é demarcado pela morte. Vivo, mas vivo para morrer, já dizia Baudelaire. Que tragédia é a história do pecado, né, gente? Porque essa história que eu acabei de contar é a história do pecado. Antes do pecado, não havia morte. A morte só entrou nesse mundo por causa do pecado. E eu e você vamos morrer porque Adão pecou lá atrás. Na verdade, a gente viveria o plano inicial de Deus. Não que Jesus seja um plano B, ele sempre foi o plano A. Por isso que ele morreu antes da fundação do mundo. Mas o pecado, ele fadou pessoas a viver sem esperança. Fadou pessoas a viver sob o manto escuro da morte. Existem pessoas que você olha e você fala assim: se Deus não entrar nessa vida, vai morrer. É um engano. Todos nós vamos morrer. Uns mais rápido, outros mais lentamente. Outros de uma fatalidade, outros de velhice. Por quê? Porque a lei de Deus requer que o culpado seja executado.
não é somente a morte do Salvador que satisfaz a justiça da lei, mas a morte do pecador juntamente com Cristo. Então, quando ele morreu, eu morri junto. Amém? É por isso que Paulo diz o quê? Que viver é o quê? É Cristo. E morrer é lucro. Porque ele já entendeu. Eu morri. Para mim acabou. Naquele dia, no caminho de Damasco, quando Paulo cai do cavalo e que ele fica cego, ele já entende uma coisa: para mim acabou aqui. Eu morri. Existe uma história missionária muito interessante de uma pessoa que organizou um grupo e foi até uma tribo não alcançada para evangelizar essas pessoas. E essa tribo não alcançada matou todos os missionários que foram até ela. Todos, não voltou ninguém. E aí as esposas desses homens resolveram montar uma comitiva e evangelizar a mesma tribo. E elas foram lá e conseguiram evangelizar a mesma tribo. E um dia, num congresso de missões, havia um representante dessa tribo. E o representante dessa tribo se encontrou com a mulher que realizou essa comitiva, a qual o marido tinha morrido antes. E aí esse cacique virou para a mulher e disse o seguinte: olha, eu queria te pedir perdão porque hoje eu tenho Cristo, porque eu fui um dos homens que matou seu marido. E ela riu para ele e falou: não, você não matou meu marido. Meu marido morreu no dia da conversão dele, de joelho na beira da cama dele. Ele já estava morto. Deu para entender? A gente é uma ideia. Como diz V, ideias são a prova de balas. Ideias não morrem. A gente faz parte de uma ideia que vai continuar proliferando. Você quer a prova disso? Isso começou em Jerusalém, há mais de 2000 anos atrás. Nós estamos no Rio do Ouro, vivendo essa mesma realidade hoje. Olha o quanto isso andou, gente. Jesus só morreu por nós. Preste atenção nisso. Jesus só morreu por nós porque nós tínhamos que morrer com Ele. Caso contrário, nós ainda estaríamos por aí sacrificando cordeiros, como no Antigo Testamento. Ele morreu por nós. Valoriza isso. Voltando para o nosso assunto fúnebre. Todos nós nascemos neste mundo para morrer. Mas precisamos morrer em Cristo. Por quê? Porque quando eu morro em Cristo, eu vou renascer para poder viver. Em Adão, lá atrás, nós nascemos para morrer. Mas em Cristo, nós morremos para viver. Amém? Entendeu isso? Em Adão a gente nasce para morrer. Quando você encontra com Cristo, quando Cristo te encontra e que Ele traz esse impacto sobre a tua vida, você morre para nascer e viver. E aí a morte perde toda a sua força. Você já está morto. Não se pode matar quem já está morto. E Ele morreu por todos, para que todos os que vivem, quem são esses os que vivem? Somos nós. Não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós fomos convocados para viver para quem? Para nós? Para Ele. Quem? Aquele que morreu por mim e ressuscitou. Não se trata de viver para um morto. Se trata de viver para o meu Salvador, que morreu e ressuscitou e está vivo. Eu não tenho intuito que a palavra de Deus seja muito longa, mas eu preciso tratar disso. Nós fazemos qualquer esforço para comprar o que a gente quer. Não é? Eu estou errado, eu estou certo. Qualquer esforço. Se você olhar, bater o olho e falar: eu quero isso. Meu irmão, você vai dobrar no trabalho, você vai fazer serão, você vai fazer hora extra, você vai pedir para ser transferido para a noite, para fazer adicional noturno, o que for, para poder comprar aquilo que você quer. Não é pecado. Não é pecado, é lícito. Demonstra esforço. Por exemplo, a gente faz esforço para fazer uma viagem especial. Não é? Segunda lua de mel, beleza pura, aquela maravilha. Pega o aviãozinho, vai para um lugarzinho paradisíaco, fica lá. Quem tem condição fica um mês, quem não tem fica uma semana. Mas tudo belezinha, tranquilo. Para isso, você tem que se esforçar, ralar, dobrar. Mas a gente faz um esforço para isso. Para comprar aquele carrinho, que hoje em dia não é mais nada supérfluo. É algo que nós necessitamos. Nada disso é pecado. A gente faz esforço para sair do aluguel, comprar uma casinha. Eu estou nessa luta aí.
A gente trabalha como louco para isso. A gente gasta o tempo que tiver que gastar, a gente estuda o que tiver que estudar para passar em qualquer concurso por um interesse nosso. Mas para as coisas de Deus, é resto do tempo, resto do dinheiro, resto dos talentos. E aí a gente ainda tem a arrogância de bater no peito e dizer que a gente é de Jesus. Quem age assim não é de Jesus, é dele mesmo. Não é? Qual é o esforço que você é capaz de fazer em prol do reino? O reino não é tão importante para você? Você não diz que é de Jesus? Você não canta aqui que ele é o majestoso rei? Então por que a gente não se esforça pelo reino, mas se esforça para comprar um iPad? Por que a gente não se esforça pelo reino, mas a gente se esforça para trocar de carro? Por que a gente não se esforça pelo reino, mas a gente se esforça para comprar um celular maneiro? Por que a gente não se esforça pelo reino, mas se esforça para comprar um tênis de 900 contos? Por quê? Por quê, gente? Porque nós esquecemos como é viver a vida cristã. A vida cristã precisa ser vivida com responsabilidade e simplicidade. Ah, mas eu não posso ter nada. Você pode ter tudo. Mas é ter tudo como se não tivesse nada. É ter tudo, sabendo que tudo que você tem foi Deus que te deu. E está emprestado. Está emprestado. Outra história, me permitem? O pastor Eovaldo foi, Isaac estava nessa. O pastor Eovaldo foi no congresso, num país desse, numa republiqueta dessa da América Central ali. E é um lugar muito pobre. Mas a conferência estava lá montada. E tinham uns 1000 missionários na conferência. E aí o pastor falou assim: eu não acredito que esse paizinho, essa republiqueta pequena, tem um potencial para reunir 1000 missionários. Dar a eles acomodação, comida, ensino, tudo isso durante uma semana. E ele chamou o organizador do congresso e falou assim: como é que você consegue isso? E aí ele disse o seguinte: você, como é que você conseguiu arrecadar esse dinheiro todo para fazer esse congresso? E ele falou assim: foi simples. Eu peguei uma fazenda aqui de Jesus, aí vendi, peguei o dinheiro e botei no congresso. O outro lá tinha uma concessionária de Jesus também, tomava conta da concessionária de Jesus. Vendeu tudo e botou no congresso. O outro tinha um prédio de Jesus lá, que tomava conta do prédio de Jesus, e vendeu e botou no congresso. Aí nós fizemos esse congresso aqui. E aí o Ari entendeu prontamente de que cada um tinha aberto mão do bem mais precioso que tinha, para fazer aquele congresso acontecer, porque o reino era maior do que os propósitos deles. E aí no fim da conversa, o Ariovaldo, que para mim é uma sumidade, né? É o meu mentor, é o cara que eu confio. Ele virou e falou para o cara o seguinte: mas vem cá, você não está temeroso? Porque daqui a uma semana vai acabar o congresso. E a fazenda que te dava sustento, você vendeu e botou no congresso. Você vai viver de quê? E aí o cara olhou para a cara do Ari e falou assim: não adianta, você não entendeu mesmo. Aquela fazenda não era minha, era de Jesus. E se ele quiser, quando terminar essa semana, ele me dá 2, 3 fazendas daquela para cuidar. Vocês entenderam isso? A gente faz um esforço do caramba, a gente luta, soca o vento, dá murro no vento, faz o que for. Quando na verdade bastaria ser bom dispenseiro, bastaria dividir o que eu tenho com o meu próximo que tem menos do que eu. Bastaria. Mas nós, infelizmente, não somos capazes de fazer sequer um esforço 50 vezes menor do que esse para o reino. Quanto mais temos, mais dependemos do dinheiro. E eu não estou falando de quantidade não, estou falando de proporcionalidade. Você pode ser rico e ser muito generoso, você pode ser pobre e ser avarento. Quanto mais eu tenho, mais eu dependo do dinheiro, mais eu aumento minha estrutura. E mais a estrutura demanda dinheiro, e mais eu tenho que empenhar dinheiro nisso. Quanto mais eu ganho, mais eu me endivido. Nós somos acumuladores e não dispenseiros. A gente quer status. Sabe o que é status? É comprar o que você não precisa com dinheiro que você não tem para agradar quem você odeia. Isso é status. Quer que eu repita? É comprar o que você não precisa com dinheiro que você não tem para agradar quem você odeia. A gente vive disso. O que é que você está disposto a privar na sua vida por causa do reino de Deus? O que é que você está disposto a privar na sua vida por causa do reino de Deus? Ou melhor, qual é o plano que está aí dentro da sua cabeça
que você é capaz de adiar porque o reino precisa de você? Qual? O Márcio veio aqui e anunciou o projeto de complementação educacional, segundo semestre. Nós vamos começar esse projeto e Deus vai com certeza abrir uma porta para a gente começar isso. O futsal também é a mesma coisa, Deus vai abrir uma porta, que é interesse dele para fazer isso. Só que ele está te dando a oportunidade de participar disso. Talvez você não tenha entendido isso. O que é que você está disposto a privar em prol do reino de Deus? O que é que você é capaz de adiar na sua vida porque o reino precisa de você? Afinal de contas, você é de Jesus, não é? Se você não é, você cantou errado, porque a gente cantou várias músicas que a gente é de Jesus. Nós somos capazes de fazer esforço pelos nossos interesses egoístas, mas para o reino de Deus é o resto. Para o reino de Deus eu cato as moedas, boto no envelope, boto na oferta. E Deus que se conforme com isso. A gente diz, sabe o quê? É o que dá para fazer. Hoje é o que dá para fazer. É o que tem para hoje. A gente precisa fazer uma escala na cantina para a cantina funcionar. É uma luta de dar cambalhota para abrir a cantina. A pessoa ficar 1 hora na cantina vendendo alguma coisa. A gente bate no peito e diz, eu sou de Jesus, mas eu não posso dar 1 hora por mês na cantina. Eu sou de Jesus, mas não posso dar 1 hora por mês para ajudar o Márcio a organizar o projeto. Eu sou de Jesus, mas eu não oferto R$1 para esse miserável desse projeto de educação complementar. Eu sou de Jesus, mas que se dane a ajuda de custo de Helena. Ele vem da mesma forma. A gente fala dessa forma, a gente age dessa forma. Eu já faço tempo muito. E aí, como nós somos racionais, a gente fica arrumando desculpa e mais desculpa para o nosso cristianismo, que fica falido, fica hipócrita, fica sem graça. A gente reclama, a minha vida cristã está tão sem graça. Tem que estar sem graça, tem que estar sem sal. Você não tempera lá com nada. A gente cumpre tabela. Que vida cristã é essa, gente? Que vida cristã é nossa? Pergunte-se, que vida cristã é minha? A gente tem o projeto das células. Era para ter 1000 células na igreja. Mas não pode, porque você não tem tempo na semana para dedicar 1 hora na casa de um irmão para depois fazer um lanche, conversar sobre o culto de domingo. Você não pode. O tempo é curto. O tempo é dinheiro, sei lá o que você pensa. Nós somos um povo, eu já falei isso aqui, que gasta mais com Coca-Cola do que com oferta. É mentira. E aí a gente fala, Senhor, a minha vida é tua. No louvor, quando o coro está comendo, a gente fala, tudo que eu tenho eu te entrego. Mentira. Entrega nada. Entrega nada. Se entregasse, a sua mão não ia lá dentro do gasofilácio e voltava com o envelope. Se botava lá com prazer. E tem outra coisa, se você está dando assim, não dá mais não. Porque Deus ama quem dá com alegria. Quem dá dessa forma, não provém de fé, é pecado. Então não dá. Eu ia dar 50 mil agora, mas não vou dar, porque não dá. A igreja de Deus não precisa de dinheiro. A gente é filho do dono do ouro e da prata. A igreja de Deus não se vende por nada. A igreja de Deus tem valores inegociáveis. E se Deus quiser fazer a coisa acontecer, vai fazer acontecer da forma que Ele quiser, através de quem Ele quiser. Amém? Mas essa palavra diz o seguinte, que nós existimos para viver por aquele que morreu e ressuscitou por nós. Quem é esse? Cristo. Rapaz, o que fazer? Primeiro, comece a pensar. Para quem você tem vivido? Para quem você tem vivido? Você tem vivido para você? Se você tem vivido para você e para satisfazer os seus desejos, logo, logo, esse vazio que está dentro de você vai aumentar a tal ponto que você vai começar a pensar em coisas que antes você nunca imaginaria que pudesse pensar. Como, por exemplo, partir dessa para melhor. Se a sua vida consiste em acumular coisas, logo, logo o seu espaço vai acabar. E você vai ter que ampliar a sua estrutura para acumular mais e mais e mais e mais e mais e mais. E quanto mais você enche a sua casa, mais seu coração fica vazio. Segundo, para que você tem vivido? Para que? Eu tenho vivido para comprar uma casa. Está perdendo tempo, mano. Porque um dia você vai conseguir, eu creio nisso. E depois você vai viver para quê? Vivo para ter um carro. Você vai ter um carro. Não é teologia da prosperidade, não. São 2 coisas que determinam isso, que você vai ter e que você não vai ter. Foco e determinação. Se você tem foco e tem determinação, você vai ter uma casa, você vai ter um carro, você vai ter uma moto, você vai ter o que você quiser. Mas tem uma coisa que o dinheiro não compra, que é fé. E sem fé, meu irmão, você pode ter o que for, porque é impossível agradar a Deus. Sua vida tem tido sentido? Sua vida tem tido sentido? Tem tido sentido ou não?
Pode ser que você esteja vivendo focado na pessoa errada, nas coisas erradas. Foco no Cristo, gente. Foco no reino de Deus. Foco no Cristo. Se a gente focasse no Cristo, essa igreja era outra, o reino era outro. As igrejas não fecham as portas, não falem, não fecham, porque Deus é que sustenta. Porque se dependesse da gente, eu tinha acabado há muito tempo. É que Ele não depende, ao contrário do que você pensa, Ele não depende de você. Foco no Cristo e tranquilidade. Tranquiliza o teu coração. Aquilo que for para ser teu, vai ser teu. Calma. Calma. O que não for para ser, Deus vai levar para longe. Calma. Acalma o coração. Tranquiliza seu coração. Vive a vida que Deus está propondo você viver. Seja um bom dispenseiro. Olhe para a pessoa que está do teu lado. De repente ela precisa mais do que você, de alguma coisa que você tem em casa lá parada. Dá a ela. Não vende não. Dá a ela. Eu tenho chegado a conclusões há muito tempo sobre isso. Quanto mais eu esvazio meu armário, mais eu tenho roupa nova. Quanto mais eu abro mão do que eu acho que é meu pelo outro, mais Deus acrescenta coisas para que eu divida com o outro. Quanto menos eu acho que eu controlo a minha vida e a sua vida, enquanto pastor, enquanto marido, enquanto pai, enquanto amigo, quanto menos eu acho isso, mais Deus mostra a autonomia dele sobre a minha vida. Mas eu entendo que eu não tenho autonomia para nada e Deus tem autonomia para tudo. Mas eu entendo que quando Deus quer, ninguém pode impedir. Mas eu entendo que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Mas eu entendo que a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. Seus inimigos estão atrás de você. Se Deus fechar a porta, ninguém pode abrir, meu irmão. Eles vão ficar lá do outro lado da porta. Lembra do povo no Jordão? Lembra do povo no Mar Vermelho? 2 momentos que são memoráveis. No Mar Vermelho foi pior. O mar se abriu como paredes, um povo inteiro passou, a guarda de Faraó veio atrás do povo, e quando o povo já estava em terra seca, lá do outro lado, tranquilo, o exército de Faraó estava cruzando o mar, foi afogado ferozmente. Se Deus fechar a porta, meu irmão, ninguém consegue abrir. E para a sua vida, você que está pensando na prosperidade, mas fala um pouco de prosperidade, miserável. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Foco no Cristo. Sabe por quê? Porque Ele está sempre focado em nós. Amém? Guarda isso. Para de dispensar atenção para outras coisas. Foco no Cristo. Faz o que tem que ser feito pelo reino. Faz o que tem que ser feito. Doa o seu tempo. Doa o seu recurso. Doa a sua vida. Só para a igreja? Não, para o outro também. Tranquilize-se. Porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Vamos ficar de pé?